pensamos na alfabetização, por muitas vezes a gente esquece que a criança traz consigo uma gama de conhecimentos adquiridos com sua experiência no mundo, né? Seu cérebro aprendeu a pensar sobre o mundo a partir dos conhecimentos prévios que tinha antes mesmo de ter contato com o mundo, lá no ventre materno. Todas essas experiências inicialmente são perceptivas, como o som do batimento do coração da mãe, a voz dela, o tato ao tocar no cordão umbilical, a sensação de flutuar no líquido amniótico. E muitas outras percepções elas vão construindo e se antecipando a sua primeira relação com o mundo exterior, na verdade. A partir dessas percepções, outras vão sendo construídas, especialmente após o nascimento, onde elas se multiplicam a cada dia por um toque, por um som que ouve, por um ato motor, pelo carinho da mãe, pelo contato com a água, com o cobertor, com a pele da mãe, com o leite, com o gosto, com o cheiro. Então, quanta informação essa criança recebe do mundo exterior. Então, essas sinapses neurais estão borbulhando com muita fome de aprender, e cada aprendizado servirá de base para um outro que virá posteriormente. Então, é o que o Piaget denomina de epistemologia genética, ou seja, a origem do pensamento. Segundo ele, para que haja aprendizagem e desenvolvimento, é necessário que o indivíduo interaja com o meio e os processos de adaptação, né, que incluem aí a assimilação e a acomodação, vão se incumbir de organizar estes novos conhecimentos, permitindo que o sujeito se adapte a uma nova situação ou um novo conhecimento. Assim, podemos dizer que estamos nos adaptando a cada segundo, já que estamos expostos ao mundo o tempo todo. Ainda segundo o Piaget, o pensamento, então, possui uma estrutura que, em contato com um novo conhecimento, pode se manter como está, que seria a assimilação, ou provocar mudanças no que já existia ou ampliar o que já existia, e aí ele denomina de acomodação. Quando modificamos o cérebro, muda o seu pensamento, criando uma nova categoria, ou um novo arquivo, denominado por ele como esquema, para acomodar o novo conhecimento. Então, sendo assim, o pensamento pode se manter, se ampliar ou se modificar, mas o resultado final sempre será uma nova adaptação. Como Emília Ferreiro e Ana Tversky eram discípulas de Piaget, elas concordavam com essa teoria e com seu complemento, né, que quando Piaget descreve que cada forma de adaptação ocorre de maneira diferente em diferentes estágios da vida, devido às estruturas cognitivas não nascerem prontas e necessitarem de amadurecimento ao longo da vida. Neste caso, em cada estágio, possuímos estruturas cognitivas ou formas de pensar sobre a vida diferente em cada momento dela, porque em cada um deste momento, a forma de nos relacionar com o meio está amadurecendo e se modificando. Com tudo isso, podemos concluir que sempre haverá um conhecimento prévio e uma estrutura cognitiva prévia que se modificará ou se ampliará ou se manterá. Sendo assim, nós concluímos também que uma criança não chega à escola como uma tábula rasa. Ela já traz consigo conhecimentos prévios e hipóteses sobre como a escrita e a leitura acontecem. E é aí que entra a psicogênese da língua escrita descrita por Emília Ferreiro. Nós vamos explicar então como é que esta teoria pensa a criança que deve se apropriar do sistema de escrita alfabética. Como esse sistema não é um sistema muito simples de ser aprendido, porque possui regras e princípios que vão exigir da criança a capacidade de pensar e refletir sobre ela, que se construa esse saber, então não é memorizando ou copiando que a vamos aprender, mas sim pensando e refletindo sobre esse sistema. Não podemos esquecer aqui das ideias de Piaget sobre a psicogênese do pensamento com a ideia de Emília Ferreiro da psicogênese da escrita. Por quê? Qual é a relação entre os dois? Para Piaget, as operações lógicas de sequenciar, seriar,
classificar, conservar, elas vão sendo adquiridas em períodos distintos da evolução da criança. Então, essas operações são muito importantes para a criança dar conta do princípio alfabético, né, ou dos princípios alfabéticos, de que as letras precisam ter uma ordem no alfabeto, que para se escrever eu preciso sequenciar sons de uma forma correta para que a palavra seja constituída, que eu preciso classificar essas palavras em um campo semântico, categorizando elas e colocando elas em lugares, grupos apropriados para poder depois ter acesso fácil a estas palavras. Para entender que uma palavra possui letras constantes, que essa palavra será sempre a mesma, ou que o som de uma letra é sempre o mesmo, que ele não se modifica, que ele possui uma entidade, uma identidade, isso chama-se conservação. A possibilidade de substituir um objeto por outro objeto, que se chama representação. Então, são conceitos da teoria de Piaget que são muito importantes para a construção que Emília fez sobre as hipóteses que as crianças vão ter a respeito da escrita. Também não podemos nos esquecer que os princípios alfabéticos vão exigir habilidades psicomotoras, como, por exemplo, a orientação espacial, para entender que nós lemos da esquerda para a direita, de cima para baixo, a orientação temporal, que é para distinguir os espaços entre as palavras e o ritmo da leitura. A coordenação motora fina, que vai exigir o movimento de pinça para segurar o lápis e desenhar as letras corretamente. A discriminação entre visão e mão, que é a discriminação visomotora, que é para poder olhar uma letra e saber reconhecê-la e depois transcrevê-la para o papel. A habilidade de controlar o tônus muscular para segurar o lápis e poder freá-lo nos finais das palavras e no início de outras palavras. Então, com isso, chegamos a uma conclusão que para ler e escrever, ou para ensinar uma criança a ler e escrever, o professor precisa ter muito conhecimento e conhecimentos variados a respeito do desenvolvimento infantil em todos os aspectos. Mas como esse nosso vídeo já está ficando assim bastante extenso, os níveis de elaboração da escrita que a Emília Ferreira descreveu ficará para o nosso próximo vídeo. Espero que a gente tenha aprendido bastante coisa e que isso vai ajudar você a compreender esses níveis no nosso próxima aula. Se você ficou com dúvida em algum dos aspectos tratados nesse vídeo, escreva nos nossos comentários. Será um prazer responder a vocês. E se também quiserem sugerir temas para as nossas próximas videoaulas, será um grande prazer produzi-las para vocês. Muito obrigada por ter ficado comigo até agora e espero que a gente se veja na nossa próxima aula. Fiquem com Deus e até lá!